Queridos irmãos, graça e paz por parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com uma grande alegria que mais uma vez eu retorno a essa casa, revendo muitos amigos e irmãos e conhecendo outros, que Deus possa abençoá-los grandemente. E desde já eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo de número 4, estaremos indo do verso 2 até o verso de número 6. Colossenses 4, do verso 2 até o verso de número 6, será a nossa meditação de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 4, a partir do verso 2, Paulo diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Até aqui, irmãos, curva a sua fronte. É a tua palavra, Senhor. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A terra se manifesta da tua glória, e nós olhamos para a criação, reconhecendo a tua glória, o teu poder, a tua majestade. Pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao teu povo, que a tua palavra lida seja para a edificação da tua casa. Que o teu Santo Espírito nos direcione e nos leve a compreender, Senhor, as tuas palavras de vida eterna. Te damos graças, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Ok. Isso é muito... meus irmãos, lá em Jardim de Seridó, nós terminamos as exposições de Tiago, entramos nas exposições de Pedro, e eu tenho confundido muito esses nomes, tá? Então, às vezes eu falo Pedro querendo falar Tiago. Então, hoje o desafio vai ser um pouco maior. Porque quando eu falar Pedro ou Tiago, eu vou estar falando de Paulo, tá? Não é nenhum dos dois aí. Então, Pedro ou Tiago entendam como Paulo. Então, esse texto nos orienta a pensar, irmãos, e é o que eu pretendo trabalhar com vocês nesta manhã, sobre uma marca que sempre caracterizou a igreja, mas que muitas vezes é negligenciada, e essa negligência custa caro. E essa marca é a oração. Eu penso que o tema da oração, irmãos, apresenta um certo grau de complexidade, porque não é algo que agrade um coração duro. E pensem, por muitas vezes, por mais que não tenhamos vontade de nos apresentar ao Senhor, por meio da oração, a nossa consciência não pode admitir que dias assim sejam comuns. Charles Spurgeon dizia que quando nós não temos vontade de orar, aí é um alerta de que nós devemos orar ainda mais. Então, a oração segue um padrão. E esse padrão envolve prática, concentração e propósito. Então, equivoca-se quem entende a oração como uma forma de determinar a vontade de Deus. Porque Deus não é glorificado e quando não rendemos graças a Ele, nós já estamos fazendo do Criador somente uma criatura segundo as nossas vontades e segundo os nossos próprios desígnios. Irmãos, a prática da oração sempre foi uma coisa que marcou o povo de Deus. Ora, Josué encontrou no Senhor forças para batalhar contra os amorreus. Percebam, Ana orou fervorosamente ao Senhor, Deus viu o quebrantamento do seu coração e deu um filho àquela mulher estéril.
Ezequias pediu misericórdia ao Senhor, encontrou nele forças e socorro para lutar contra os seus inimigos e livrou-lo do livramento. Josafá caiu de joelho diante do Senhor e clamou socorro ao Deus de Israel e encontrou ânimo e esperança. Então, irmãos, a oração faz parte de quem somos e sempre foi assim. E sempre foi assim, porque é a expressão da nossa identidade, e os nossos pais entendiam muito bem isso. Agostinho de Hipona dizia que a oração contínua é a expressão de um desejo contínuo. Isso era algo muito difundido entre os puritanos. Matthew Henry, por exemplo, cita que a oração deve ser entendida como um meio de socorro. Ele dizia que quando Deus pretende tratar o seu povo com misericórdia, a primeira coisa que ele faz é pôr o povo a orar. Mas qual deve ser o nosso desejo na prática da oração, irmãos? O que uma oração verdadeira deve produzir em nós? A oração de fato pode mudar as coisas, ela pode orientar o nosso modo de falar, o nosso modo de agir na sociedade. Como é que a oração contribui para aproveitarmos bem o nosso tempo? Esses questionamentos aqui são apresentados e respondidos pelo apóstolo Paulo nos seus conselhos finais, quando escreve aqui aos Colossenses, no texto que nós acabamos de ler. Mas, antes de entrarmos no texto, o conhecimento geográfico da cidade de Colossos é essencial para a compreensão da epístola paulina. A carta aos Colossenses menciona 3 cidades: Hierápolis, Laodiceia e Colossos, que nos dias do apóstolo Paulo haviam se tornado parte da província romana na Ásia. E Colossos era uma linda cidade, uma cidade estrategicamente localizada no extremo leste do Vale do Lico, e era uma região que era constantemente atormentada por terremotos por causa das atividades vulcânicas. Então, muitas vezes os moradores de Colossos se viam assolados por atividades dessa natureza. Mas por que aquele povo que estava sendo assolado por terremotos não se mudava daquela cidade? Porque o solo vulcânico, irmãos, é muito fértil. E além de ser fértil, ele é excelente para a vegetação. Então, era uma terra que, apesar dos apesares, produzia muita riqueza, sobretudo para os fabricantes de vestuário. As águas barrentas que passavam em Colossos tingiam as lãs e os tecidos, e por isso o comércio se expandia lá. Então, essa era a realidade. Um povo que morava no extremo leste do Vale do Lico, em uma região atormentada por terremotos, mas que produzia riquezas, e que o comércio de lãs e de vestimentas se expandia nesse sentido. Mas não foi por causa dos perigos geográficos, nem tampouco por causa do crescente comércio de lãs tingidas, que o apóstolo Paulo escreveu a sua epístola aos Colossenses, mas porque naquela região a igreja estava em perigo. E esse perigo se dava, irmãos, porque habitavam ali povos pagãos que adoravam outras divindades, e aí muitos judeus estavam se misturando a essa população idólatra. Mas Paulo nunca foi em Colossos. Você pode ver no capítulo 2, verso 1. A igreja de lá foi estabelecida por um homem chamado Epáfras, que era um colossense nato e servo do Senhor Jesus Cristo. Esse homem se juntou a Paulo enquanto ele esteve preso em Roma, e lá ele contou a Paulo sobre os falsos ensinos que ameaçavam a igreja. E aí Paulo escreve essa epístola em resposta a essa visita de Epáfras. Colossenses, portanto, é uma das 4 cartas que nós chamamos como as epístolas da prisão: Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. E nessa cidade Paulo também tinha alguns amigos, a saber, o próprio Epáfras, Filemão, Áfia, Arquipo e Onésimo. Mas qual era a ameaça à igreja de Colossos? Irmãos, o paganismo. O paganismo. Toda sorte de paganismo se difundia naquela região. Eles adoravam entidades tais como Cibele, Frigiana, Ísis, Serapis, Demétrio e Artemis. E Paulo vai buscar nos 3 primeiros capítulos acusar coisas tais como falsas filosofias, que eram promovidas especialmente por um grupo chamado gnósticos, que negavam a divindade de Cristo. Paulo também acusa o cerimonialismo judaico. Paulo acusa também a adoração de anjos,
o ascetismo. E isso representava, irmãos, um veemente perigo para a igreja, porque a maioria dos membros da igreja de Colossos eram recém-convertidos. Então, a propagação do paganismo dentro da igreja de Colossos poderia representar a volta, o retorno à imoralidade e às práticas pagãs. Então, Paulo escreve essa epístola para combater aquilo que era errado, mas que estava se espalhando, se difundindo como se fosse o certo. E os colossenses não podiam aderir a esses ensinos pagãos, que nós conhecemos como heresia, né? Pelo contrário, Paulo vai dizer que eles devem fazer morrer coisas que levem a essa natureza, como ele disse nos versos passados que nós vamos ver. Ele fala a respeito da imoralidade, da impureza, das paixões carnais, da ira, da avareza, da maledicência, da mentira. Paulo vai dizer, olha, vocês não podem voltar a isso. E diante de um cenário tão distorcido, ensino pagão que se propagava, outras filosofias, o que seria suficiente para aquela igreja, hein? Paulo vai responder, Cristo. Cristo. E é disso que Paulo vai tratar nessa carta, e esse é o objetivo da epístola de Colossenses. Tratar da supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Aqueles cristãos não podiam regredir às práticas antigas, porque Cristo era suficiente para a igreja. A sua natureza, a sua pessoa, a sua obra o tornava hegemônico sobre tudo e sobre todos. E aí como que Paulo começa a falar dessas coisas? No capítulo 1, Paulo se dirige aos colossenses, o que é comum de um gênero epistolar, fazendo uma saudação, trazendo ação de graças e uma oração, e aí ele já dá a primeira cartada àquele povo. Ele fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo contra as falsas doutrinas. Ele vai dizer, olha, Cristo é o libertador de vocês, então sobre ele está a soberania, está o poder, está a autoridade, vocês não podem regredir a essas práticas pagãs, porque Cristo é o sustentador da igreja, não são as falsas doutrinas, Cristo é o que sustenta vocês. Já no capítulo 2, irmãos, Paulo vai tratar do interesse que ele tem para os colossenses. Vai dizer assim, olha, eu estou falando isso porque eu me importo com vocês, eu tenho interesse por vocês, e por isso que eu preciso alertá-los que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês lembram que eu falei que os gnósticos se propagavam aqui negando a divindade de Cristo? No capítulo 2, Paulo vai dizer, em Cristo habita a plenitude da divindade. E, irmãos, aqueles cristãos recém-convertidos receberam uma nova vida, então eles não podiam agir como se isso aqui não fosse verdade. Mas no capítulo 3, Paulo vai tirar a ênfase daqui e vai chamar a atenção dos colossenses para as coisas que estão no alto. Ele vai dizer que a nova vida que eles receberam em Cristo, e marcada por uma nova natureza, é consequência de uma ação de outro, ou seja, do próprio Cristo. Então eles devem fazer morrer coisas como imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza e idolatria. Mas antes, eles enfrentariam esse desafio sabendo que Cristo é o seu Redentor, é quem regenerou o seu povo. Mas qual é a primeira classe atacada pelas heresias até hoje, hein? Impressionante. A família. A família. E é por causa disso que o apóstolo Paulo vai ensinar como os convertidos devem viver. Como eles devem viver. E como que Paulo vai fazer isso? Ele vai tratar dos deveres dos maridos, das esposas, dos filhos, dos pais e dos servos. E no capítulo 4, que é onde está o nosso texto, Paulo vai dar os conselhos finais àquele povo, que é o que nós observaremos do verso 1, ou melhor, do verso 2 ao verso 4, Paulo vai falar sobre a prática da oração, e nos últimos versos ele vai enfatizar a sabedoria que deve mover aí o nosso modo de agir. Mas aí eu convido os irmãos a olharem no capítulo 3, no verso de número 16, quando Paulo diz assim, um pouco antes de falar essas palavras, Paulo diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
Percebam uma coisa, Paulo vinha exortando os irmãos sobre a nova natureza, e anteriormente ele falou sobre a palavra. Paulo disse, olha, a palavra, que ela habite ricamente em vocês, é por meio disso que vocês conseguirão viver essa nova natureza. Mas é curioso que depois de falar da palavra, Paulo começa a falar da oração. Por quê? Por quê? Porque palavra e oração andam de mãos dadas. Olhe para o verso número 2, ele diz o seguinte: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Perceba, irmãos, por meio da palavra Deus fala conosco, por meio da oração nós falamos com Deus. E qual é a recomendação de Paulo aqui no verso 2? Continuem a orar. Infelizmente esse continuem aqui traduzido não traz a ideia original do texto, tá? Porque o termo grego aqui é o proskarteo, significa persistir, é perseverar. Então é mais do que você continuar orando, é ser forte é você persistir na oração, é você perseverar nela. Por que não pode ser só continuar? Porque muitos já oravam e achavam que isso era suficiente. E Paulo diz, persistam nisso. Porque veja, irmãos, a oração é a expressão mais importante da nossa vida. É a expressão mais importante. É o meio pelo qual, irmãos, nós alcançamos a satisfação das nossas necessidades, tanto físicas como espirituais. E não somente isso, a oração também é uma arma divinamente designada contra os ataques do inimigo. É também um meio para apresentar ao Senhor as nossas petições, as nossas faltas. É um instrumento de mostrar ao Senhor a gratidão do nosso coração. Mas notem, isso não era uma novidade para os colossenses. Eles já sabiam disso. Mas Paulo, novamente, inclui isso nos conselhos finais por um motivo simples. Porque muitas vezes eles naufragavam na fé porque achavam que já sabiam. E é assim até hoje, sabia? A gente vai falar alguma coisa que está nas escrituras, ou chama para o culto, o cara diz, não, eu já sei o que tem, eu já sei, já ouvi muitas vezes. E aí nós vemos Paulo repetindo isso, para dizer que muitas vezes eles naufragavam por causa do conhecimento de questões elementares, e a oração é uma delas. Nós não podemos esquecer de perseverar na oração. E quando os apóstolos voltaram no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, irmãos, todos perseveravam unânimes em oração. Era por meio da oração que viviam os novos convertidos da igreja primitiva. A oração é uma das virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 12. Falando sobre elementos da armadura de Deus, Paulo diz que todos devem perseverar o tempo todo em oração. Mas como é que a gente pode persistir nisso? Paulo continua dizendo, vigiando. O que é antônimo de vigiar? Ser negligente. Jesus usou esse mesmo termo, se vocês lembrarem, lá em Mateus capítulo 26, verso 41, quando ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então percebam, vigiar significa dizer que eles deveriam estar alertas. Agora pensem na situação de Colossos, alertas a quê? Às falsas doutrinas, aos falsos ensinos, que estavam se propagando ali. Então, estando de forma estando vigilantes, eles estariam enfrentando as tentações e resistindo às provações que se difundiam no meio daquele povo. Então, em oração, eles estariam espertos a isso, mas não somente a isso, irmãos. Por quê? Porque as bênçãos recebidas também são notadas por meio da constante oração que temos com o Senhor. Os assuntos que envolvem as nossas próprias necessidades e as necessidades da nossa família. A vontade de Deus, muitas vezes nós não conhecemos porque não nos achegamos a Ele. E tudo isso, Paulo diz, com ação de graças. Isso é, de maneira espontânea, motivado pela gratidão à vista das bênçãos recebidas. É interessante, irmãos, que quando Paulo estava falando anteriormente sobre a nova natureza, ele diz assim no verso 17 do capítulo 3, e tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. É o próprio apóstolo que era um exemplo disso, que servia ao Senhor, irmãos, como
pessoas que, como alguém que dava graças a Deus, independentemente da situação que ele enfrentava. Ora, Paulo estava preso, mas da prisão ele escreveu que tudo que lhe aconteceu até aquele presente momento serviu para o progresso do Evangelho. Foi de lá que ele escreveu, Filipenses capítulo 1, verso de número 12. Então, o que fica claro aqui, irmãos, é que os cristãos podem ser gratos ao Senhor, independentemente de qual situação ele se encontre. E o meio pelo qual o apóstolo convoca os irmãos a darem graças a Deus é por meio das orações. Ou seja, a ação de graças também faz parte da oração, porque é um meio pelo qual nós apresentamos a nossa gratidão ao Senhor. Mas alguns intérpretes entendem que nesse versículo a ação de graças não está associado à oração, seria um termo independente, né? Oração e ação de graças. E aí, como que nós daríamos graças ao Senhor, se não por meio da oração? Por meio dos métodos que Ele próprio ensinou, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então percebam, tanto dessa forma, como em oração, nós devemos dar graças a Deus. É a ideia que Paulo expressa lá em Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo estejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica com ação de graças. Calvino, comentando esse verso, ele diz que a oração é um meio pelo qual nós apresentamos as nossas necessidades a Deus, sem esquecer dos favores que já recebemos. Isso que é oração, mais ação de graças. Então veja, irmãos, pensem, ação de graças na oração nos impede, muitas vezes, de nos apresentar ao Senhor só para pedir. Só para pedir. Ação de graças é um termômetro pelo qual nós pedimos à medida que reconhecemos todas as bênçãos que já temos recebidos. Mas enquanto eles oravam e vigiavam, rendendo ação de graças ao Senhor, Paulo faz um pedido interessante, verso número 3, ele diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo está pedindo que os colossenses orem também por eles. Eles quem? Paulo e os seus cooperadores, a saber, Timóteo, Epáfras, e certamente aqueles que ele vai saudar também no final da epístola. Depois os irmãos podem continuar vendo. Ele vai falar Lucas, Jesus, que é conhecido por justo, e Paulo pede oração por eles. É um pedido para que eles sejam lembrados em oração aos colossenses. E é interessante que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz isso. Não é a primeira vez que ele pede para ser lembrado em orações. Ele faz isso em Efésios 6, em 1 Tessalonicenses 5, para mostrar que a oração era algo comum e o compartilhamento dela também. Mas não somente Paulo. No Antigo Testamento também, irmãos, nós vemos que muitos outros personagens apelam por oração. Então, se vocês lembrarem, por exemplo, de Daniel, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele pede para que os seus companheiros orem, roguem misericórdia a Deus para que eles não fossem mortos junto com os outros sábios babilônicos. Então, é algo comum tanto no Antigo como no Novo Testamento. E para que Paulo pede oração? Ele mesmo responde: para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Essa porta à palavra aqui é citada pelo apóstolo Paulo para falar da oportunidade de pregar a palavra de Deus, a mensagem cristã, a palavra de Cristo. Isso que é a porta à palavra. Perceba, Paulo estava preso. Ele poderia pedir para os irmãos orarem por muitas coisas, inclusive para ele ser liberto. Mas não é isso que ele faz. Ele pede para que mesmo na prisão, Deus abra uma porta para que ele possa proclamar o Evangelho de Deus, para que viesse surgir oportunidades para que o Evangelho pudesse ser proclamado. E é por isso que ele diz, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo. Que mistérios são esses? Não é o que a gente vê por aí não, viu? É mistério. Não. O que é mistério?
Mistério era aquilo que estava oculto, mas que agora se tornou revelado, a saber, o conteúdo de Cristo como fonte da salvação. Isso que é o mistério, Cristo Jesus. O Evangelho não estava mais escondido, agora ele estava plenamente revelado na pessoa de Jesus e concretizado no coração de judeus e de gentios. E assim ele conclui dizendo, pelo qual eu também estou algemado. Ou seja, Paulo estava aprisionado por causa do Evangelho. Quando ele diz que estava aprisionado, ele está dizendo assim, olha, eu estou preso por causa disso. Eu me encontro preso aqui em Roma por causa disso. Então Paulo está dizendo, olha, orem por mim, orem pelos meus cooperadores, para que Deus nos conceda uma oportunidade de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho da graça, para que aquilo que estava oculto agora se revelou, e eu estou preso por causa dessa palavra que agora se manifestou a vocês. Então, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, nós entendemos, irmãos, que muitas vezes não é a nossa situação, porque a situação não é o alvo principal, não é a nossa causa, é a causa de Cristo. E Calvino sintetiza bem esse conteúdo, quando ele diz o seguinte, comentando esse verso, não apenas cada um deve orar pelo seu irmão, mas também, como nossa parte, devemos buscar diligentemente a ajuda na oração de outros, quando a ocasião exigir. O príncipe dos pregadores Spurgeon, por exemplo, ele dizia que quando o povo parasse de orar por ele, ele também parava de pregar. Era o pedido. Por quê? Porque ele sentia a necessidade de que os irmãos rogassem ao Senhor que o Evangelho continuasse sendo propagado. Então essa é a ideia. Paulo pede oração para que haja o progresso do Evangelho por meio de uma oportunidade que o Senhor pode abrir a qualquer momento. E assim, Paulo pede para que essas orações sejam feitas não somente para que o Evangelho possa ser pregado, mas para que também ele possa fazer isso de maneira correta. É isso que ele vai fazer no verso 4. Ele diz o seguinte, orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Em outra tradução está assim, para que eu manifeste como devo falar. Ou em outra tradução ainda está assim, a fim de que eu faça compreendendo como devo fazê-lo. A ideia implícita aqui, irmãos, é que não basta fazer, tem que fazer de maneira correta. Porque uma boa mensagem proclamada de maneira errada pode fazer mais mal do que bem. Então, ao mencionar essas palavras, Paulo estava provavelmente querendo dizer o seguinte, olha, orem para que o Evangelho seja expresso com clareza, que as portas que o Senhor abrir para que ele seja proclamado, venha também ser uma porta clara, para que ele seja pregado de maneira clara, com intrepidez, de maneira ousada, com sabedoria, porque eu fui designado a pregar o Evangelho assim. E eu penso que esse é um desafio, irmãos, para todos os cristãos e pregadores, é estar sempre preparado, ser claro, ser ousado, ser sábio na pregação em todos os momentos, É por isso que um bom pregador, ele se limita ao que a Escritura revela. É por isso que o bom pregador, ele não assume púlpito para dar opinião nem testemunho, porque o testemunho que importa é o de Cristo, não é o dele. Por isso que um bom pregador, ele se limita às Escrituras, porque se as Escrituras for fiel, ele pode não ter uma boa oratória, ele pode não ter uma boa técnica de conexão visual ou gesticular, mas se for o Evangelho fiel e for uma porta aberta pelo Senhor, irmãos, nós nos esforçamos para falar com clareza, de maneira ousada, de maneira fiel, que isso é suficiente para o coração das pessoas. E depois de falar a respeito da prática da oração e vigilância, Paulo vai enfatizar a sabedoria no agir e no falar. Verso de número 5, quando ele diz, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Quem são esses de fora? Para o judeu, qualquer um que não fosse judeu era de fora, tá? E em certo sentido, irmãos, me entendam bem, tá? Todo não crente é considerado um de fora.
Por quê? Porque não faz parte do rebanho do Senhor. E era assim que eles eram chamados em outras passagens. Então, por exemplo, 1 Coríntios 5, verso 11 e 12, Paulo diz assim: mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, se dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado e ladrão, nem mesmo como com alguém assim, pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Os de fora. Mas será que eu não devo julgar os de dentro? 1 Timóteo 3, verso 7, ele diz assim: é necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Então, esse de fora aqui, quem eram? Eram os descrentes, eram os incrédulos, eram os estranhos, a qual era o motivo pelo qual ele é citado aqui. Mas qual era a relação dos de fora com os cristãos? Percebam, os de fora, nós já falamos de um cenário de perseguição, de assolação, de que os cristãos estavam assolados por outras doutrinas. Então os de fora que são mencionados aqui, são esses que acusavam os cristãos de ateísmo. Por quê? Porque eles não serviam a Deus visíveis. Os de fora eram aqueles que chamavam os cristãos de antipatriotas. Por quê? Porque eles não queimavam incenso para o imperador. Os de fora eram os que chamavam os cristãos de imorais. Por quê? Porque os cristãos se reuniam de porta fechada por causa da perseguição. Então, muitas vezes eles diziam que eles eram imorais, que os cristãos eram imorais, porque aquilo que eles faziam não podia ser visto. Os de fora eram aqueles que chamavam os crentes de canibais. Por quê? Pelo conhecimento equivocado que tinham da Santa Ceia. Esses eram os de fora. E Paulo entendia que a última coisa que um crente tem que fazer era agir de forma inadequada, para não dar motivo para esses de fora acusarem a fé. Era isso que Paulo entendia aqui. Seria como se Paulo estivesse dizendo: se comporte, sejam sábios, tenham uma boa relação para com os que acusam, com aqueles que lhe acusam. Mas por que Paulo cobra essa postura dos cristãos? É o que vale pensar, irmãos. Porque se eles agissem com um bom comportamento, se eles se comportassem bem, eles estariam calando as injúrias daqueles que os acusavam. Era por causa disso. Além de calar aqueles que os acusavam, eles também possibilitavam que o evangelho pudesse ser proclamado a aqueles acusadores. Essa era a razão pelo qual Paulo diz isso, de forma com que os ímpios pudessem olhar para eles e para suas próprias injúrias e dizerem assim: nossa, nós estamos acusando eles com as nossas falsas doutrinas, com os nossos dogmas, com os nossos princípios, mas vejam como eles amam uns aos outros. Nós estamos acusando eles, mas apesar das nossas acusações, eles permanecem fiéis. Eles não nos tratam como nós tratamos eles, pelo contrário, ele nos trata como nós não merecemos. É exatamente a ideia apresentada por Salomão em Provérbios 25, 21 e 22, quando ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não é assim? Brasas vivas. A ideia é despertar a consciência por meio das boas e dignas ações. É isso que significa, tá? William Perkins, ou melhor, William Hendrickson, ele sintetiza bem essa ideia aqui, quando ele diz que as palavras de Paulo se concentram na concepção de que a reputação do evangelho depende da conduta dos devotos. E não se iludam, a sua conduta fala mais do que a sua palavra, muito mais. Como disse o D.L. Moody, de 100 pessoas, 99 lerão o cristão, 1 lerá a palavra. Então você não sai por aí falando, mas você é uma palavra viva. Você é uma palavra viva. E é por isso que ele encerra o verso 5 dizendo assim, aproveitem bem o tempo. Seria como se Paulo estivesse dizendo: não fique aí sentado, esperando que a oportunidade bata na sua porta. Aproveite bem o tempo.
Busque a sabedoria, não para esperar que a oportunidade de pregar o evangelho bata na porta, caia no seu colo. Não, crie oportunidades, vá atrás dessas oportunidades para tornar o nome do Senhor conhecido. Veja, irmãos, que aproveitar bem o tempo não é o mesmo de mostrar disponibilidade. Às vezes alguém precisa de sua ajuda e você diz, eu estou aqui. Tá, mas estar aqui não basta. Ou vou orar por você, também não basta. Oração não mata a fome. A gente tem que fazer, tem que ter as obras para contestar, para comprovar a nossa fé. Então o que Paulo diz é, não estejam disponíveis, mas aproveitem o tempo. Aproveitem esse tempo para pregar, para agir, para perseverar na fé. É o próprio apóstolo Paulo que pregava isso. Ele disse aos Gálatas no capítulo 6, verso 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então percebam, isso é aproveitar bem o tempo. É isso que é aproveitar bem o tempo. É criar situações, não é dizer eu estou aqui. E é assim que Paulo encerra o verso 6. Ele vai falar que esses cristãos que aproveitam bem o tempo, devem de igual maneira ter cuidado com o uso da língua. Como é que eu vou aproveitar bem o tempo se eu não sei falar da maneira como deve ser falado? Verso 6 ele diz o seguinte, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Perceba, irmãos, que Paulo estava dizendo assim, que a palavra de vocês seja sempre agradável. O que é que significa isso? Palavra agradável não é bajulação, não é. Palavra agradável não é conivência com o pecado. Palavra agradável não é omissão da verdade. Quando Paulo emprega esse termo, ele está se referindo ao tipo de linguagem que resulta da ação de Deus no coração humano. Essa linguagem comunicativa, Paulo diz que tem que ser sempre agradável, ou seja, sempre com graça, é assim que está no grego, esclarecendo que a conversa entre cristãos deve ser graciosa. Portanto, palavra agradável aqui também não é autoajuda, não é, mas a comunicação verbal que representa verdades de Cristo. Sabe quando uma palavra é agradável para você? Quando Cristo é o conteúdo dela. Isso que é uma palavra agradável, não é bajulação. Talvez a melhor descrição de palavra agradável seja encontrada nas palavras do próprio apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Efésios 4, verso 15, falando / seguindo a verdade em amor, falando ou seguindo a verdade em amor. Isso que é palavra agradável. Percebam que Paulo faz uma descrição mais complexa sobre isso, porque ele não diz só palavra agradável, ele diz que ela tem que ser o que mais? Temperada com sal. Temperada com sal. Como assim? Como assim? Aqueles que foram chamados de sal da terra não podem ter uma linguagem insípida, insossa, sem sabor, isto é, que não produz edificação. Com isso, Paulo está dizendo que a palavra temperada com sal diz respeito a uma comunicação verbal cujo conteúdo é gracioso, é efetivo, não é algo vazio, não é algo insosso, não é uma coisa sem valor, sem representatividade. Então, palavra com sal diz respeito a uma linguagem que o próprio apóstolo Paulo vai citar lá em Efésios 5, 4. Ele diz assim, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. É a mesma coisa aqui, tá? Então a ideia de Paulo é que a conversão dos crentes, a conversação dos crentes deve ser algo gracioso. Deve ser algo gracioso. Algo que venha de uma sabedoria que glorifique e manifeste o poder de Deus. Porque é um poder que dá sabor. É o poder de Deus que dá esperança para as nossas vidas. É o poder de Deus que reflete a sua graça sobre os homens, que mostra os seus atributos. E com que finalidade Paulo diz isso? Ele encerra dizendo assim,
para que saibam como devem responder a cada um. Percebam, a comunicação verbal graciosa é o meio dos crentes responderem aos dilemas de cada pessoa. Então, em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo assim: fale a palavra certa, mas também na hora certa, mas também a pessoa certa. Percebam, os cristãos devem sempre estar prontos para falar dessa maneira, porque não é o que nós achamos. O que é algo certo? É aquilo que Cristo diz na hora certa, para a pessoa certa. É isso que Paulo está dizendo. Percebam que com essas palavras, Paulo também parece se assemelhar com as palavras de Pedro, né? 1 Pedro 3, verso 15, ele diz assim: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. É o texto que eu vou pregar hoje lá em Jardim de Seridó. Tá? Essa é a maneira como Paulo se despede dos colossenses em sua carta, é dizendo: orem, vigiem, dê graças a Deus em todos os momentos, peçam que Deus dê uma oportunidade do evangelho se propagar, orem por isso, criem situações para agir e tenham um falar gracioso, que apresente Cristo na sua fala. E como é que a gente pode enxergar essas verdades em nossas vidas? Eu vou fazer apenas 2 considerações, tá? Primeira delas, ainda estou olhando para cá, meio desnorteado, com um relógio de jardim, que não existe, tá? Mas eu vou fazer apenas 2 considerações aqui para os irmãos, tá? Em primeiro lugar, e preste bem atenção nisso aqui, se você for um verdadeiro crente em Cristo Jesus, você não tem a opção de não orar. Você não tem. Assim como também você não tem a opção de orar de qualquer jeito. Você também não tem. Paulo nos disse que a oração do crente ela é marcada pela perseverança, pela persistência, pela constante preocupação. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças diante do Senhor, pela busca dos nossos desejos. Muitas vezes somos negligentes porque queremos o que queremos e não o que Deus quer. A gente tenta mudar aquilo que é claro por meio da oração. Não se busca Deus para tomar decisões, a gente toma e quer que Deus abençoe. É assim que funciona. Então, irmãos, eu reconheço que por muitas vezes os nossos pecados nos inclinam a negligenciar o tempo que nós temos com o Senhor em oração. Eu sei disso, mas é justamente por causa disso que nós não sabemos orar como convém, porque nós não criamos oportunidades, Tem crente que só chega diante do Senhor para pedir. Quando ele se ajoelha, né, o Senhor poderia dizer: é o que agora? Só entra na presença de Deus para pedir. Ora, ele está diante do Rei dos Reis, ele está diante do Senhor dos Senhores, do Alfa, do Ômega, e Deus não é um gênio da lâmpada mágica, só para realizar pedidos. Mas como orar como convém? Ora, o Senhor Jesus nos deu um modelo de oração, ainda que ele não precisasse. Os discípulos interrogam Jesus, diz: olha, nos ensina a orar como também João ensinou os discípulos dele. Jesus podia ter dito o quê? Vá ler o salmo. Mas não, ele dá um modelo. Ele dá um modelo para a oração. Mas é curioso também que muitos não orem ao Senhor e não tenham uma vida de oração como convém, simplesmente porque eles não oram para glorificar ao Senhor. Eles não buscam glorificar ao Senhor nas suas orações. E Paulo disse: deem graças a Deus. Irmãos, muitas vezes você não ora, mas não é porque você está cansado, não. É porque a sua alma não tem sede de santidade. Muitas vezes é por isso que você não ora. É por isso que você não tem vontade de glorificar o Senhor. Ora, como é que eu vou glorificar alguém que me oferece o que eu não quero? Mas se todos nós tivéssemos a consciência do poder da oração, não seríamos omissos a ela. Não seríamos. John Bunyan, em um dos seus livros, mostra como os puritanos associavam a vida cristã com a oração cristã com a vida comunitária. Ele diz o seguinte:
Oração é um sincero, sensível e afeiçoamento derramar do coração ou alma a Deus, através de Cristo, no poder da essência do Espírito Santo. Tais coisas como Deus tem prometido, ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja, com submissão em fé, para com a vontade de Deus. Como estamos longe, né, irmãos? Como estamos longe. Porque o que deveria ocupar a nossa mente, na verdade não passa de uma simples lembrança. Não passa. É tanto que chega no final do dia, você olha para o seu dia e faz, nem orei hoje. Nem orei hoje. Como é que você começou o dia? Como é que você começou o dia? Então, irmãos, vale um conselho. Dizem que conselho, se fosse bom, não dava, vendia, né? Mas esse eu vou dar. Tá? Comece o dia com Deus. Comece o dia com Deus. Muitas vezes vocês não sabem tratar os problemas do dia a dia, porque não começou o dia com Deus. E se você não começou o dia com Deus, dificilmente você vai encontrá-lo no decorrer dele. Comecem o dia com Deus. Então, pais, ensinem os seus filhos a orar. Abrir o coraçãozinho dele diante de Deus. Thomas Brooks certa vez disse que uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta às tempestades do céu. Mas talvez você esteja em dia com a oração. Talvez eu estou falando aqui e você diz assim, rapaz, não aplica para mim não, porque eu oro, eu sou um crente. Tá? E aí eu pergunto, pelo que você tem orado? Pelo quê? Porque Paulo pediu oração para que uma porta fosse aberta, para que o evangelho pudesse ser propagado. Mas você tem orado também por isso? Será que a sua oração é para que Deus lhe dê oportunidades de pregar o evangelho? Será que é por isso? Porque pregar o evangelho é nossa responsabilidade. Mas você tem se omitido disso? Você tem orado e dito assim, Senhor, me dá uma oportunidade para que o teu evangelho venha crescer, para que ele venha ser conhecido por outras pessoas, ou você tem evitado e se escondido disso? Irmãos, percebam que as palavras de Paulo não diz somente que nós devemos orar e pregar, mas nós devemos criar situações para isso, para proclamar o evangelho da graça. A nossa oração matinal deveria ser sempre assim, Senhor, nos abre portas para o teu evangelho ser pregado, nos ajuda a tornar o teu nome conhecido no nosso dia a dia, para com as pessoas que falam e acusam ao Senhor, nos ajuda a sermos sábios no nosso modo de agir, no nosso modo de falar, para com aqueles que nos rejeitam, para com aqueles que se mostram contrários à nossa fé, que o Senhor nos ajude a mostrarmos que o Evangelho não nos trata como Ele nos trata. Nos ajuda a isso, a exaltar o Teu nome em todas as nações, porque não é sobre nós, e também nunca foi, e também nunca será. Será sempre sobre Cristo Jesus. Será sempre sobre Cristo Jesus. Ele é o centro, não nós. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. É isso que é aproveitar bem o tempo. Então talvez você ache que tenha aproveitado bem o seu tempo, mas não aproveitou. Porque você não orou, você não tornou o nome de Cristo conhecido. Mas em segundo lugar, Paulo nos ensina que as nossas palavras, ou melhor, que as palavras que nós dirigimos às pessoas devem ser sempre agradáveis, né? Sempre agradável. Aí ele diz, temperada com sal, para que saibamos como responder a cada um que precise de maneira correta. Mas é justamente pela falta de compreensão dessas palavras que criou-se um protótipo falso do evangelho na igreja moderna. É justamente por causa disso. Porque hoje em dia uma igreja tem palavras agradáveis quando ela aumenta a autoestima de quem ouve. Hoje em dia uma igreja tem palavras agradáveis, o pastor é agradável quando ele massageia o nosso ego. Quando ele não fala de inferno, quando ele não fala de pecado, quando ele nos valoriza. Eu passo o dia todo trabalhando, eu vou para a igreja escutar um caba dizendo que eu tenho que me arrepender. Agora pronto. Mas e é por falta dessa compreensão que muitas vezes nós esperamos que do púlpito saia aquilo que não alimenta a nossa alma e sim o nosso ego.
Mas certamente essa não é a mensagem de Paulo aqui. Essa não é. A nossa comunicação verbal é agradável quando ela expressa verdades de maneira sábia. Eu estava evangelizando um jovem lá em Jardim de Seridó e ele disse assim: o problema é que as igrejas pregam algo que ofende, e muitas vezes você fala algo que ofende. Eu não acho que precise ofender para passar uma mensagem. Veio mil palavras, veio 1000 versículos na minha mente, mas eu disse assim: tá bom, então abra a sua Bíblia em Romanos 1, vamos ler essa passagem aqui. A ira de Deus se levanta contra os filhos, tal, trocaram a glória do Deus incorruptível por um Deus incorruptível, por isso Deus os entregou às paixões, trocando a sua própria natureza e tal. Que agressivo, que agressivo. Eu só li. Então pregar o evangelho sem ofender não é difícil, é impossível. Sempre alguém se ofende com a verdade. Então percebam, muitas vezes nós achamos que uma palavra agradável é aquela que todo mundo bate palma. Isso não é verdade. O próprio apóstolo Paulo que disse que se eu quisesse a aprovação dos homens, eu não seria ministro de Cristo, eu não seria. E as pessoas não precisam ser bajuladas, elas não precisam de autoajuda, elas não precisam de uma roupagem psicológica para dizer que ela consegue, que ela é o centro, que ela é o alvo. Elas precisam do evangelho. É disso que as pessoas precisam. Eles precisam de palavras que demonstrem a graça de Deus sobre eles, sobre a criação do Senhor. Eles precisam de palavras que os façam reconhecer o estado de pecado que eles se encontram. Então, cristãos, nós não devemos estar sempre prontos para falar graciosamente aquilo que querem, mas é aquilo que o Senhor manda. Falar graciosamente não é camuflar erros, mas rasgar as roupas do pecado e penetrar no mais íntimo do nosso coração, nos fazendo reconhecer que só Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode nos salvar. Nós manifestamos a graça no nosso falar e no nosso agir, não é quando as pessoas nos amam, mas é quando Deus é glorificado. Quando Deus é glorificado. Eu estava visitando um irmão que estava afastado da igreja, e aí a gente conversando, eu disse: olha, bicho, tu precisa voltar para a igreja, cara. O Senhor vai tratar com o irmão. Isso não é sinônimo de santidade. Um crente tem que permanecer na comunhão dos santos. Isso é preciso. Ele disse: veio outra pessoa aqui, disse a mesma coisa, o outro que estava aqui veio e reclamou, e eu me afastei da igreja de vez. Eu disse: pronto, pois eu prefiro perder a sua amizade do que a sua alma. Fique com raiva de mim, mas vá para a igreja. E às vezes a gente quer os dois. Ou às vezes a gente acha que o essencial é a aceitação, mas não é. O evangelho é comparado a uma espada de 2 gumes, por quê? Porque ele salva e condena. É por causa disso. Mas talvez você ainda não tenha ouvido uma palavra agradável hoje, né? Uma palavra temperada com sal. Talvez esse sermão tenha sido a primeira vez que você teve a oportunidade de ouvir alguma coisa agradável e não ouviu. Então, eu vou dirigir a vocês uma palavra bem salgadinha. Arrependa-se. Volte-se para o Senhor. Porque você está diante de uma porta que Ele abriu. Você está diante de uma porta que foi o Senhor que abriu, que o nosso Salvador abriu. Talvez essa seja a última oportunidade que você tem de passar por essa porta e de mudar a sua vida. Não desperdice essa oportunidade. Arrependa-se. Volte para o Senhor. Busque-o enquanto se pode achar. E invoque-o enquanto ainda está perto. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, é a tua bondade sobre nós. Sabemos que nós não merecemos nada, que somos transgressores da tua lei por natureza,
que nós estamos inclinados a fazer aquilo que não te agrada. Mas o Senhor, que tem sido bom, gracioso, bondoso, compassivo, nós te pedimos, abre os nossos corações, nos ajuda a orar como convém, a criar oportunidades para proclamar a salvação que vem do alto. Aplica essas mensagens em nossos corações, nos faz reconhecer as nossas responsabilidades diante de um Deus tão santo e tão gracioso. Que o teu nome seja proclamado a todas as nações e que a glória seja tua e não nossa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém.